Oi, gente, tudo bem com vocês? A partir de agora, toda semana, vou fazer um vídeo para vocês explicando o conteúdo da semana, fazendo um resumo de capítulo, tentando tirar algumas dúvidas de vocês e fazer aquela explicação que a gente tinha só em sala de aula, né? Tentar fazer a explicação conforme na sala de aula. Então, eu vou fazer um resumo para vocês do capítulo 2, tá? Que fala sobre o sistema respiratório. Então, vamos lá? Bom, o sistema respiratório, ele é formado por várias estruturas, tá? Então, começando lá pela cavidade nasal, onde o ar entra, depois passa pela faringe, pela laringe, desce, né, em direção ao pulmão, passa pela traqueia, passa pelos brônquios e pelos bronquíolos, tá? Lá nos bronquíolos, brônquios e bronquíolos já está dentro dos pulmões, nós temos 2 pulmões, tá? Então, lá dentro dos pulmões, acontece a troca gasosa. O que é isso? O ar que entrou no nosso corpo, ele vai trocar com sangue. Entrou oxigênio, na verdade entra uma mistura de gases, né? O ar que está na atmosfera, que está no ambiente, ele é uma mistura de gases. Então ele entra no nosso corpo, todo misturado, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio. Lá no pulmão, nos alvéolos pulmonares, ele entra somente o oxigênio. E as células do sangue que estão passando, que vieram de toda a circulação do nosso corpo e estão lá nos pulmões, nos alvéolos, elas estão trazendo o gás carbônico. Então, o gás carbônico sai e entra o oxigênio. É como se fosse uma estação de trem, sabe? Quem já pegou o trem, quem já andou de Trenzurb, foi para Porto Alegre ou outra cidade, a gente pega o trem lotado. As pessoas que estão nos vagões, que estão nos trens, são as moléculas de oxigênio e gás carbônico. Então, vamos imaginar que a gente chegou na estação Canoas, a gente tem que descer. Quem está descendo do trem é o gás carbônico, que está saindo do corpo. E quem vai subir no trem para começar a viagem é o gás oxigênio, que está entrando. Então, as células são os vagões de trem, elas fazem esse transporte pelo sangue, certo? Essa troca gasosa, ela se chama hematose. É um nome científico que a gente dá para ela. Troca gasosa, hematose, tá? Hematose. A hematose, ela é essa troca gasosa que acontece, a saída e a entrada dos passageiros nos vagões, tá? Isso acontece na inspiração e na expiração. Então, inspiração, entrou passageiro. Expiração, saiu passageiro. Inspiração, entrou oxigênio. Expiração, saiu gás carbônico. Os outros gases que eu citei para vocês que também entravam, né? O nitrogênio, o gás carbônico, quando a gente faz a inspiração, eles entram, vão no pulmão e saem, a gente não utiliza. E quando a gente faz a expiração, só sai o gás carbônico e um pouco do ar oxigênico que ficou lá dentro, tá? Com tudo isso que está acontecendo no planeta, né, a pandemia sobre o coronavírus, a gente escuta falar muito sobre doença respiratória, sobre os tão famosos respiradores, né, que está em falta no mundo todo. Por que é tão necessário esses respiradores? Porque quando a gente pega essa doença do Covid-19, o nosso pulmão, ele não consegue, ele não faz a inspiração e a expiração sozinho. Ele não consegue, ele não tem capacidade. Pra gente respirar, o pulmão, ele não enche sozinho e ele não esvazia sozinho. Ele precisa do músculo diafragma. Então, o diafragma é um músculo que está dividindo aqui o estômago e o intestino da parte de cima da caixa torácica. E ele vai para cima e vai para baixo para a gente fazer a respiração. Então, quando ele vai para cima, o pulmão esvazia, ele aperta o pulmão esvazia. Quando ele vai para baixo, o pulmão
infla, ele enche de ar. Então, a pessoa que tá com a Covid-19, dependendo do grau da doença, não consegue fazer a respiração sozinha. Então, o respirador artificial, ele vai fazer com que o pulmão encha e esvazie para a pessoa não morrer, né? Para a pessoa conseguir sobreviver. Lá na página 251 do livro de vocês, tem um textinho sobre a gripe espanhola. Eu quero que vocês leiam esse texto aqui, para vocês compreenderem. A gripe espanhola, na época, ela foi bem parecida com a Covid-19, tá? E aí tem algumas informações ali bem pertinentes para o nosso estudo. E lá na página 257, que é o resumo do capítulo, também tem um esquema bem legal, bem interessante, que dá para vocês revisarem o conteúdo do capítulo, onde fala inspiração e expiração e o caminho todo que os gases fazem no nosso corpo, tá? Então preencham ali aquela página depois de lerem o capítulo e fazerem as atividades que eu coloquei na planilha para essa semana, certo, gente? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor sobre a matéria. Eu tô ansiosa pra gente voltar para as nossas aulas, fazer bastante aula prática, mas enquanto não dá, né, enquanto isso não é possível, a gente vai estudando à distância mesmo. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem, e até a próxima aula, certo? Tchau!